É impossível agora eu abrir uma live sem meu chat ficar spamado de Haluca quando tiver um bagulho novo. Eu vou ter que pedir pra alguém cortar, tá ligado? As partes relevantes, porque, pô, assistir 5 minutos, 50 minutos de um react de novo. E foi aí então que ele veio com a fatídica frase. Eu acho que eu sou gay. Um dos episódios mais aguardados desse anime foi o Pussy Haluka, que no primeiro dia já tinha 1 milhão de visualizações. Tava literalmente todo mundo do Twitter falando sobre esse vídeo. Literalmente não. Não dá pra você falar literalmente, sendo que eu mesmo não comentei no Twitter. E aí? Por que ninguém me chamou pro aniversário do Paulinho? Porque eu não tava nesse... É verdade. Todo mundo foi chamado. A internet inteira tava nesse grupo. Todo mundo de São Paulo. Nossa, a gente é muito excluído, na moral. Do conteúdo que ele vai estar falando em relação a isso. Mas quando a gente pensa assim, tipo, meu irmão, pra mim foi 40 minutos perdido. Na verdade, eu até coloquei em 2x aqui porque eu não aguentei. E olha que eu não assisto nenhum vídeo. O Haluka no futuro. Caralho, mano, aí prometeu, hein? Aí prometeu, hein? Ó, uma coisa é certa, Haluka sabe fazer o marketing, entendeu? Tá fazendo marketing, tá falando, ó, vai vir bomba, hein? Vai vir bomba. Tô pensando no vídeo do Diogo que tava errado, tá ligado? Tipo, não teve mais nada, sacou? Eu juro que eu pensei que... Eu não sei se ainda vai ter, mas é que o Haluka tá tratando isso como se fosse um espetáculo, um circo e tal, só que ele tá fazendo da pior maneira possível, ele não tá manjando de fazer. Vocês prestem atenção nesse momento exato dessa live. Fiquem tranquilos, vocês irão ver o vídeo quando ele ficar pronto. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu estou amando ver sua risada forçada e seu desespero em querer descobrir o que eu preparei. Mas eu te garanto que você e todos os seus amiguinhos vão se divertir muito. Eu estou amando ver todas as piadinhas de você fazendo chacota, por querer mostrar pra internet o quão burrinho você fica sob pressão. Eu acho bem difícil você se defender de todas as provas que irei apresentar. Choro, choro, choro. Dá pra perceber claramente que ele fica um pouco ofegante e um pouco nervoso. E não tô aqui pra defender Haluka nem nada. Como eu disse, só foi uma reparação que eu percebi. É como se o Haluka tivesse, certamente, entre aspas, manipulando ele. Botando várias indiretas nos stories, falando que tava assistindo a live, e botando vários medos psicológicos nele. Bom, eu não sei se essa certa gravação é real ou não, eu não faço ideia. Mas que isso tudo foi estranho, foi. Rodrigo, por favor, não tire esse vídeo do ar até receber a minha intimação. E certifique-se de printar o valor do AdSense que você lucrou com o meu nome, me difamando e cometendo injúria em grande escala. Porque eu irei atrás disso também no momento que eu te processar criminalmente. Pessoal, sempre foi. Não tem certeza da sexualidade, sua bunda, seu filho da puta. Você tá certa, cara, você tá certa. Você com certeza é bissexual e... Que isso, Haluka, que coisa feia. Esse é o tipo de coisa que eu não esperava de você. Porque referente a isso, uma das primeiras conversas entre os dois no WhatsApp, o Jean envia o seguinte áudio. Olá! Não, mentira. Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Haluka, tudo bem? Parece que eu acabei de... Galera, eu cheguei à seguinte conclusão. O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Deus Gigo não estava administrando os grupos do Zap dos nossos tios. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse, seria 22 até 2026. Ainda bem que ele é só youtuber de canal de fofoca. Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. O que mostra que desde o começo, o Jean considerava o Haluka no masculino. Que ele não só sabia se tratar de outro homem, mas que ainda assim mantinha o interesse. Isso sendo um áudio enviado no ano passado. Uma das primeiras mensagens Meu Deus, Rodrigo, você é muito burro. Entre os dois, então deveria ser algo natural de se assimilar, porque a todo momento se referindo no masculino, não é possível pensar no contrário, tanto que na própria call, na própria conversa exposta ao Haluka, ficou nítido. Cara, eu nunca estive tão feliz na minha vida de escutar uma pessoa falar tanta besteira em sequência. Muito obrigado, Digo. Ficou nítido isso daí. Não, fiquei um pouco tímido por estar na sua presença. Por quê? Não, porque eu gosto de você, né, cara? Você gosta de mim? Uhum. Tem um gostinho por ti. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Caralho, mano. Eu... Sabe o que é pior de tudo? É que ele conseguiu enganar muita gente. E eu estava cada vez mais incomodado com tudo isso. E eu já nem sabia mais o que eu estava sentindo até esse momento, cara. Era uma mistura de emoções, porque eu nunca tinha passado por uma situação tão desconfortável. Principalmente sabendo que, na verdade, ele já sabia de tudo. Eu acho que eu sou gay. Mesmo ele claramente se referindo ao Haluka no masculino e dizendo literalmente que gostava dele, que tinha interesse, ainda assim um cara vai lá e manda uma dessa. Não tem certeza da sexualidade, sua bunda, seu filho da puta. Eu falei e volto, repito a dizer. Ele é hétero. E pra ele... Meu querido bissexual, o que será que o juiz vai achar quando você tiver que responder sobre se aproveitar e manipular de uma garota que estava fragilizada, que estava sendo medicada com remédios fortes,
que você se aproveitou da situação para se fingir de amigo dela e da família, a tal ponto de chorar pra eles, fazendo o seu drama que você faz na internet sempre, só que pra pessoas específicas. E a mãe dela acreditava que você era um amigo que a filha dela poderia contar. Mas na verdade você só machucou mais ainda o psicológico dela, né? Como também torturou ela psicologicamente por algo que não foi culpa dela. Jean, sinceramente, cara, você é um lixo. Eu vou até o fim com você. Você vai virar um exemplo na internet do que a gente faz com psicopatas que se vitimizam. Eu tinha vagininha desde o começo da calma. Mas então, sabe o porquê do Haluka ter tanta certeza disso? Do porquê ele falar com tanta convicção? Sabe o que é mais incrível, Rodrigo? É que eu vou poder ver a sua cara de bosta se desmanchar no momento em que eu jogar todas as falsidades sobre o Jean na frente do juiz. Esse covarde que se intitula homem, além de ser um aproveitador imundo, se esconde atrás de uma causa que não significa literalmente nada pra ele. Eu vou fazer com que você realmente pague por todas as mentiras, por ter me exposto. Por mesmo após tudo o que aconteceu, você optou por fazer um processo aberto para deixar exposto pra todo mundo o meu gênero biológico, para me humilhar, para me fazer passar vergonha, por algo que eu sempre preservei pela minha própria segurança pessoal e psicológica. Que ele fala com tanta convicção é o seguinte: aparentemente, em algum momento, o Haluka mentiu pro Jean dizendo ser biologicamente mulher, justamente pra confundir a cabeça do cara, e não sou nem eu que tô dizendo isso, o próprio Haluka confirma no seu primeiro vídeo resposta. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. O que depois disso, de botar na cabeça do cara essa informação, o Haluka inventa toda uma narrativa, isso ainda no Exposed, pra dar a entender o seguinte. Enfim, nisso já... E é bem aqui, Rodrigo, que você simplesmente consegue se ferrar mais ainda. Porque eu realmente falei isso pra tentar me preservar. Eu apenas editei aquele trecho da Cal pra não ter o meu sexo biológico sendo revelado. E quer ouvir a melhor parte? O Jean sabia que eu manteria isso e me protegeria até o fim. E é exatamente por isso que ele ficou tão confortável na posição de coitado gay vítima. Porque ele sabia que eu não iria apresentar a Cal inteira, que faria minha vida inteira ser descoberta. Mas eu não tinha como imaginar que tudo isso viria à tona de qualquer forma, a internet inteira ia expor minha realidade. Mas agora, com o time de jurídico realmente preparado, e que está a par de tudo o que ele fez e com todas as provas que eu consegui colher, eu vou consertar os meus passos. Me tornar uma pessoa melhor e principalmente buscar pela minha redenção, de expor alguém sem medo e de também colocar o meu na reta. Enfim, nisso já ficou claro o sexo biológico que ele achava que eu tinha. Buceiro. O que é mais uma mentira, porque como mostrado desde o começo, o Jean considerava o contrário. E aí, Haluka, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. Eu realmente tenho... Rodrigo, honestamente, como que você postou esse vídeo sem antes verificar todas as informações? Pra não ter certeza que não tava lidando com um fucking psicopata de merda. Você é realmente incrível. Sem palavras. Sabe, Jean, de certa forma, o fato de eu ter sido exposto foi consequência das minhas escolhas erradas. E por mais que isso esteja me machucando muito, eu fico feliz porque você facilitou a exposição de diversas pessoas misóginas e transfóbicas. E tudo isso sendo apenas você mesmo. Mas o melhor de tudo ainda está por vir. Você quis me processar e farmar views, não é mesmo? Como se a justiça brasileira fosse uma corrida. Você quis criar conteúdo enchendo a boca falando vou processar você em 52 mil reais. Sabe o que vai ser mais humilhante? O momento em que eu deixar tudo escancarado pra todo mundo. Todas as atrocidades que você cometeu. Para provar de uma vez por todas a sua verdadeira face. Querer sentir, Haluka. Eu acho que eu sou gay. Além de ser lindo de ouvir essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro admite. Mas eu falei pra ele que eu sou biologicamente mulher, pra saber qual seria a reação dele. E depois pergunta por que ele tá pensando isso. Eu explico isso pra você, Rodrigo. Dizendo que você foi burro e também muito emocionado. E muito prolixo. E eu ainda reafirmo e serei prolixo junto com você. Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp. Pronto, é isso. Pra ele, eu tinha vagininha desde o começo da calma. E aí, Haluka, como é que você explica isso? Era passar pras pessoas que você não pode simplesmente sair por aí falando merda pra alguém, sendo criminoso ou, nesse caso em específico, objetificar a pessoa colocando valores profissionais em uma conversa de flerte com o objetivo de comprar alguém. Criminoso, olha isso, mano, ó, colocando o cara como o cara que tá se aproveitando da posição profissional dele. Ele não tava expondo, ele tava tendo uma conversa privada com alguém, tá ligado? Ô Jean, você chegou a falar
falar pra galera aí da sua panelinha que você não só tentou me comprar, como também tentou comprar a pessoa que você humilhou? O que será que o juiz vai pensar caso ela vá depor? Você já pensou nisso, meu querido? Você achou que ficaria salvo porque não foi você que fez a Cal vazar, certo? E em nenhum momento você imaginou que teria algumas testemunhas que poderiam comprovar a sua psicopatia e o seu lado cringe. Você chegou a pensar nisso? Vou deixar você refletir um pouquinho. Alguém, tá ligado? Fofocando, todo mundo faz isso. Ah, mano, esse cara é um mau caráter do caralho. Ou na moral. Uma situação bem engraçada, né? Perfeita de se usar como argumento. Mas ele... Reparem na musiquinha de detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Você e o Jean, às vezes, só precisam dar as mãos e correr em direção ao arco-íris pra buscar a felicidade. Vai na fé. Eu juro que eu não vou atrapalhar. Mas ele achava que eu era mulher, então com certeza o cara é hétero, sendo que você mesmo admite ter passado essa informação pro Jean. Então se eventualmente ele começou a te considerar no feminino, foi porque você mentiu pra ele. Dessa forma, o seu argumento, essa afirmação de que o cara é hétero porque pensava que você tinha bucetinha, nem faz sentido, já que foi você mesmo que inventou essa... Não faria sentido se eu não tivesse a ligação original comprovando tudo o que ele falou, não é? E principalmente as testemunhas que alegaram conhecimento dele sobre meu gênero biológico, antes mesmo de realizarmos aquela ligação. Putz, Diego, você realmente é um poço de inteligência. O melhor de tudo é que você conseguiu criar provas contra você mesmo, desde o momento em que começamos esse vídeo. Sensational. Já que foi você mesmo que inventou essa história. Então, Haluka, eu sei que você fez esse vídeo expresso. Isso já ficou claro. Mas se refutar desse jeito é brincadeira, né? O que esse não foi o único momento. Essa informação maravilhosa, essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso, acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos. Respeita a última coisa que tu teve, ô cabaço. Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Esse trecho é maravilhoso. Nossa, como é incrível. E aí, Jean? Você vai contar pra galera antes ou depois do juiz te fazer falar? Como eu conheço você e você tá bem confortável nessa posição de putinha, você vai negar tudo. Mas já deixarei você, o Digo, todos os outros envolvidos de pré-aviso. Não vai ter acordo. Eu vou acabar com cada um de vocês pelo que vocês fizeram comigo. E por vocês acharem que eu sou um idiota a ponto de me tratarem como tal. Incrível a linha de raciocínio do Haluka, né? Porque nesse pequeno corte de 10 segundos, ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo, ou seja, sempre se referiu a ele no masculino, o que prova mais uma vez de que o Jean tinha interesse sabendo se tratar de um outro cara, mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase. Só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Rodrigo, você já parou pra pensar que tudo isso que eu falei no meu posicionamento foi, na verdade, pra não levar à tona o segredo sobre a minha sexualidade biológica? Foi o seu vídeo mais bombado desde que você abriu o seu canal. Você conseguiu, Rodrigo! Como é alcançar o maior mérito do seu canal baseado em uma enorme mentira? Fala aí pros seus seguidores! Então, Haluka, quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome foi por conta da mentira que você disse? Tu acabou de falar com todas as palavras. Ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher, então é uma questão muito simples. O cara ficou confuso. Ele te tratava de um jeito, você falou que não era, enfim, acontece. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto que o Haluka problematizou pra caralho, falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca. Olha, não sei por que pintos ele ficava me chamando no pronome neutro. Isso já tava me dando agonia, porque todo mundo sabe que meu pronome é ele, dele, inclusive ele sabia. Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, tipo... Entendeu, vida? Consigo compreender o nível da bosta que você se enfiou? Era só você ter esperado pra pegar mais informações. Mas a sua vontade de farmar falou mais alto, né? Agora você vai encontrar uma pessoa que te trata da mesma forma que você trata todos nessa terra maravilhosa que chamamos de internet. Mas, aproveitando que já estamos com as cartas na mesa, Rodrigo, eu te recomendo ligar para o Jean e perguntar para ele a respeito de tudo isso que eu te falei. Pergunta para ele se ele falou para alguém sobre tudo isso que eu tô te dizendo. Veja se tem veracidade. Você sabe que tem, né, Jeanzinho? Você sabe que essa casa caiu. Demorou, mas caiu. Mas calma, que tem muito mais informação de onde veio essa. E eu só estou começando. Ninguém me chamar, tipo, me chama do jeito que quiser. Bem, aparentemente agora a gente sabe o motivo. O que é engraçado pensar, porque você já sabia disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Tá aí, Haluka, a tua resposta. Não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando, como você diz, zoando da tua cara, foi por isso. Ele sempre se referiu a ti corretamente. Até você inventar essa história toda, e você sabia disso. Só que, óbvio, é mais legal problematizar, porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim. E olha, tu foi com essa ideia até o final. É
2, é 3 e... Parabéns pra você, o jumento é você, o juiz vai bater o martelo em você. Uhul! Eu nunca vi um youtuber tão burro que conseguiu criar tantas provas contra si mesmo. E ao mesmo tempo tá muito crente da sua versão. Juro, de todos os vídeos gravados, eu precisei começar por esse, porque esse foi simplesmente espetacular. O fato de você falar com tanta propriedade, com tanta certeza, com tanta segurança, pra no fim você quebrar a sua cara. Que sabor, que sabor. Mas como o Rodrigo é prolixo pra caramba, eu vou ser obrigada a fazer ele ficar passando vergonha aqui por 45 minutos. Na verdade, um pouco mais, né? Porque eu falo, ele fala, eu falo, ele fala, ele cria mais provas contra si. É que eu só precisava esperar um ok final pra fazer isso. E você não tem noção quanto eu estava ansioso pra te responder à altura. Na real, melhor, né? Porque eu tenho base judicial. Já você, Rodrigo? Bom, você sabe. Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Peso e ficou usando meu pronome. O que um dos pontos a gente já desmentiu. Mas em relação ao outro, ao que ele falou sobre o seu peso... Desmentiu, Rodrigo? Será mesmo? Eu acho que você vai ter que provar isso pro juiz, hein? Não adianta querer bater seu martelinho digital, porque lá no fórum, quem manda é o juiz, e não o Deus Gigo. Cuidado, porque você vai precisar pagar com a sua língua. Falou sobre o seu peso, esse foi um ponto que você bateu bastante na tecla. Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar. Não é falta de educação. Nossa, eu peguei muito pesado com ele, né? Tadinho. Ok, eu entendo que alguém te perguntar algo do tipo, sabendo da sua condição é sacanagem. Mas me diz aí, Haluka, ele sabia mesmo? Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Perguntar meu... Assim como ele sabia a respeito da minha sexualidade, ele também sabia do meu transtorno. Ele é sim um psicopata e temos sim como provar isso com atitudes dele e também temos testemunhas que vão depor contra ele. Como você mesmo disse, Gianzinho, a internet não é terra sem lei. Você encheu a sua boca para falar 52 mil reais. Mas para quem realmente tem a mínima noção sobre direito, sabe que você tá comendo bosta e não faz a menor ideia do que você tá fazendo. Você só quer fazer barulho e conseguir o máximo de atenção que você puder. E agora eu vou te dar essa atenção até você mostrar pra todo mundo o grande babaca que você se mostrou pra mim e para outras pessoas. Meu peso. Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar. Até porque se ele fosse meu amigo, ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. Então peraí, ele não sabia da informação? Pô, se a pessoa não sabia, o contexto muda completamente. Uma coisa é alguém te perguntar na ideia de gerar desconforto, zoar da sua condição, que é o que você tenta dar a entender. Outra coisa é ela não ter a menor noção do problema que você passa e fazer a pergunta como qualquer outra. O que é muito pior quando a gente se lembra da conversa real, onde ele te faz essa pergunta porque os dois estavam falando sobre academia. Então a ideia nunca... O Digo é aquele típico cara de que quando uma mulher é assediada, ele rebate dizendo: mas também, né, você estava pedindo. Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando? Não estivesse vestida assim, nada disso teria acontecido. Você vai ser enterrado com o tempo. Porque sim, as pessoas vão cair na real do quão tóxico e perigoso você é. E principalmente porque te deram um poder que você não tem maturidade nenhuma de usar. Você se corrompeu com o tempo, Rodrigo. Você deveria ter se focado nas suas palavras do passado e tendo construído o que você realmente queria pro futuro. Eu acho que depois desse vídeo você pensará 10 vezes antes de criar um conteúdo sobre alguém que falhou. Você não só incentiva muitos outros youtubers a fazer o mesmo lixo que você faz, como você ensina e normaliza isso para milhares e milhares de adolescentes que estão ainda em formação de personalidade, ideias e valores. Você vai fazer história no YouTube, Rodrigo. Porque assim como você disse que eu dei um exemplo de como não se posicionar em uma discussão, que eu estava visivelmente muito abalado, você vai mostrar para o país inteiro como que se afunda uma carreira em apenas um vídeo. Que você se orgulha tanto de ter se esforçado para criar. Tipo assim, igual o caso do negócio do Haluka. Ele falou, assiste aí. Aí eu falei, pô, mano, quero não. Aí ele, assiste aí, pô, tá maneiro. Eu falei, pô, mano. Tá maneiro. Tá maneiro, velho. Não, eu 40 não, minutos. Eu cheguei pra ele e lá. falei, porra, esse vídeo deu trabalho pra caralho. Assiste aí, viado. Mas eu falei, pô, mano, eu falei, 40 minutos. Não, Do sentido de produção e tudo que ele falou, mano. Aí eu fui lá, vi o vídeo e falei, mano, nível documentário de Netflix. Olha, o começo não, começa... arrepia também o que ele fala no final. Você queria um vídeo... Nossa, sobre academia. Então a ideia nunca foi zoada a sua condição ou algo do tipo, foi só uma pergunta referente à conversa de vocês. E tu vai treinar comigo, hein? Vou treinar contigo, mano. Deve ter uns 50 quilos, 40, 50 quilos. Como é que é?
Deve ter uns 40, 50 quilos. Cara, eu tenho 43 quilos. Nossa, eu consigo fazer um vídeo fácil, te pegando assim, ó, nos braços e te levantando. Tu acha mesmo que ele falou isso na maldade? Que alguém que não fazia ideia da sua condição, assim como você mesmo afirmou, onde a pergunta foi feita no contexto de academia, tu acha mesmo que é motivo pra todo esse... Acho. E quem precisa se sentir ofendido com isso sou eu, não você. Você precisa se colocar no seu lugar e entender que não é porque você conquistou 2 milhões nas suas redes sociais que isso te coloque um patamar de hierarquia maior do que qualquer pessoa na sociedade. Deixa de ser arrogante de uma vez por todas e abaixa sua bolinha, Rodriguinho. O seu problema, Rodrigo, é que, por ter ficado conhecido na internet muito cedo, você acabou se tornando extremamente arrogante, a ponto de achar que você é literalmente o dono da verdade. E o pior é que não só a internet te deu essa falsa impressão, como todos os outros youtubers cagões que ficam de 4 pra você que nem cadelinhas. Estar se escondendo nessa falsa saída de armário para quererem fazer um circo e me humilhar. Mas eu não vou baixar minha cabeça para mais nenhum de vocês. Por conta de vocês, eu recebi ameaças de morte, fotos e mais fotos de armas, de munições, e-mails anônimos, iFoods em casa com mensagens. E agora, eu não só tenho proteção, como também não preciso mais ter medo de mandar todos vocês irem à merda pelo que fizeram. E dizer que vocês vão pagar por tudo. Por inverter os papéis e valores de toda a realidade dessa história. Porque eu tenho certeza que essa sua postura de machinho galudo é só aqui na internet. Na frente das autoridades, sua voz vai fraquejar porque você não tem base nenhuma sobre o que você tá falando. E tudo que você colocou nos seus vídeos foi com base no seu achismo e com base na sua própria opinião sobre o que você viu na internet. Você é tão covarde que nem mesmo a sua cara você mostra enquanto fala meu nome. Mas olha... minha cara tapa pra você. Porque agora eu vou com tudo pra provar minha verdade. E você vai ter que engolir tudo o que você falou. E eu não quero seu pedido de desculpas. E eu não quero ouvir, eu não sabia que isso aconteceria. Eu só quero ver você pagando por tudo que você fez. E quero que você entenda o que as suas atitudes inconsequentes causaram na minha vida. Problema? Perguntar meu peso sabendo que eu tenho transtorno alimentar não é falta de educação. Não no contexto que foi inserido. Mas se você tá incomodado com a talvez possibilidade de alguém ter zoado a condição de alguém, de ter faltado empatia ou algo do gênero, fica tranquilo. Porque a real foi você quem fez isso. Basicamente, toda a justificativa que ele dá no TikTok é falar que ele fez uma cirurgia. Ultimamente eu tô bem doente. Meu pai fez um transplante de rim agora. Basicamente, ele fica tentando pegar pro emocional. Então assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético. Peraí. Você não sente vergonha de ficar farmando views e seguidores em cima do seu pai? Ou melhor dizer... o seu padrasto? Porque aí fica mais fácil de colocar na narrativa de tristeza. Uma história onde o lesado é o familiar de primeiro grau, certo? Ninguém sabia disso, né? A partir de agora, tome muito cuidado com o tipo de drama que você vai fazer em cima dessa situação, seu palhaço. Porque eu vou usar tudo que eu tenho pra provar que você é um puta de um mentiroso do caralho. E na verdade, você só quer ganhar todo mundo se fingindo de coitado. Peraí. É o quê? Usar a doença física é no mínimo patético. Pelo que você mesmo falou, usar doença física é patético, porém é exatamente o que tu acabou de fazer. Tu literalmente usou doença física como justificativo do seu primeiro vídeo resposta ser uma merda. Se vocês derem uma... O Rodrigo realmente faltou em todas as aulas de português, cara. Vamos lá, vamos escutar a minha frase novamente. Então assim, cara, usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença? Com a sua doença? Com a sua doença? Usar uma doença física para justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético. Sua doença. Sua. Ou seja, doença própria é uma coisa. Agora, doença de terceiros, ainda mais usar a doença de um cara que ele alega ser o pai dele para gerar ainda mais empatia, você é patético. Você foi tão burro e tão desesperado para fazer esse conteúdo que você simplesmente não se atentou a nenhum detalhe antes de construir todas as narrativas desse vídeo. Mas não tem problema, isso está ficando cada vez mais divertido e o melhor está por vir.
quê? Usar a doença física é no mínimo patético. Pelo que você mesmo falou, usar doença física é patético, porém é exatamente o que tu acabou de fazer. Tu literalmente usou doença física como justificativo do seu primeiro vídeo resposta ter sido uma merda. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que quem tem esse transtorno vive em constante estresse e ansiedade. Por isso que qualquer contato mínimo com uma situação de estresse, eu fico extremamente alterado, como vocês puderam ver no meu vídeo resposta. Isso é um fato para qualquer pessoa que lida com ansiedade e síndrome do pânico. Agora você vai me dizer que o meu diagnóstico também está errado? Você também é formado em medicina e nós não sabemos, Gigo? Além de magistrado, psicanalista, ele também é médico. É um deus. Eu esqueci disso. Apaga, por favor. Tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HIV, dengue. Enfim, eu acho que já deu pra... Enfim, é o caralho. Você é um puta babaca que chacota de algo que não faz a menor ideia de como pode estar reverberando dentro de mim. Falar isso de uma maneira completamente foda-se. Já deu pra entender que, segundo o próprio Haluka, um dos motivos do porquê o Jean mereceu o Exposed... Tentou me comprar, falou do meu peso e ficou usando meu pronome. Na real não vale de nada. Até porque... Usar a doença física é no mínimo patético. Beleza, o problema do Rodrigo é realmente estudo. Como todos podem ver, a gente consegue ver que ele não tem a capacidade de compreender uma simples frase e confunde um pronome possessivo. Para defender toda a sua argumentação porque... Lembrando... Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Resumindo, ele só é burro mesmo. E tá tudo bem. Mas o empecilho é quando esse problema pode acabar virando um câncer contagioso, ao nível de intoxicar outras pessoas em teor pandêmico, que foi exatamente o que ele fez em minha vida. Ele pegou algo na mão, tomou como verdade, porque simplesmente... Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. E propagou isso em massa, sem antes verificar qualquer tipo de informação. Apenas escutando que um psicopata imundo, que tem um padrão de escolher as suas vítimas... Sim... Ele tem um padrão, se finge de coitado e consegue se camuflar tão perfeitamente em uma causa que não o representa, para ser protegido por uma legião de misóginos. Muitas pessoas que acabaram recebendo a informação errada e tendo a visão que, na verdade, eu sou o grande culpado dessa história. E uma grande parcela de culpa de tudo isso é totalmente sua, Rodrigo. 2 pontos já foram resolvidos, mas antes de ir pro último, eu queria fazer um paralelo entre os 2 vídeos respostas, porque, na boa, um vídeo anula completamente o outro. De primeiro momento, o próprio Haluka diz que usar doença como justificativa é patético, porém ele posta um vídeo logo depois fazendo o seguinte. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Eu quis fazer o mesmo para mostrar para todos vocês o exemplo perfeito para tudo que eu estou falando mesmo. Sério que eu vou ter que fazer essa porra? Bom, vamos lá. O Jean L fez um vídeo resposta ao meu vídeo. Sensacionalista pra caralho com musiquinha triste. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo... Sensacionalista pra caralho com musiquinha triste. Nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Nada mais justo? Tá de sacanagem? Você cagou pra condição dele, ignorou o fato do pai dele estar internado, demonstrou o máximo desrespeito possível e agora me manda um nada mais justo? Sim, nada mais justo. Sabe por quê? O vídeo foi pra provar pra vocês que mesmo com o mesmo teor de conteúdo, o peso da moeda não é o mesmo quando está do meu lado, mostrando uma total imparcialidade toda a situação ocorrida. Como também era a arapuca perfeita para você mostrar qual era a sua verdadeira cara. Um bostinha que na verdade gosta de ser o dono da bola. Preciso te agradecer porque você entregou toda a verdade que eu precisava simplesmente de bandeja. E só o que eu precisava fazer era esperar. Deixar o seu vídeo pegar bastante alcance. Fomentar bastante essa discussão apenas ficando quieto. Pra então eu calar a sua boca de uma vez por todas. Justo? Tá esquecendo as merdas que você disse? Passei por essa situação no pior momento da minha vida. Meu pai fez transplante de rim aí. Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Logo, justifica? Não justifica nada. Esse, na real, é o final do vídeo do Jean, onde ele separa um espaço pra dizer como esse problema apareceu em um momento ruim. Ele não usa de justificativa, ele não tenta diminuir o que fez, muito pelo contrário, ele te pede desculpas. Agora vem do... As desculpas dele não servem de porcaria nenhuma quando ele é só um aproveitador que não aprendeu a lição. E pior, ele é bonificado por ser um grande filho da puta com diversas mulheres envolvidas. O tempo vai dizer quem é esse ser humano. E eu vou estar aqui de pé pra ver isso acontecer. Ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Sempre se vitimizando, sempre coitado, sempre sofrendo, sempre com dor. Sabe o que isso significa, Digo? Manipulação narrativa. Enquanto ele estava postando isso aqui,
No TikTok ele já estava farmando com conteúdos, apelando para o emocional, justamente para mostrar a sua triste vida e como ele estava sofrendo com tudo o que estava acontecendo. Que estranho. A dor só dói quando ela é sua, não é? Quando você causou ela nas outras mulheres envolvidas, você não pensou nisso. Não na hora. E eu me imaginei que a gente estava tendo um assunto confortável pros dois. Só que eu me enganei. De coração, me desculpa. Eu reconheço que foi um incômodo. Mas isso você não consegue. Até porque eu sei como é tomar remédios controlados, tarja preta, ansiolíticos, remédios pra dormir. Mas de novo, você se preocupou em algum momento com aquela TikToker que você tanto falou e se gabou? Quando se aproximou dela com segundas intenções? Que foi um incômodo. Mas isso você não considera, né? Isso você ignora. Na tua cabeça, tudo que ele diz é justificativa pra alguma coisa, então você mandar uma dessa. Ah, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Pra depois vir com isso aqui. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente... Eu amo o fato do Digo ficar tão desesperado para provar o argumento dele, que ele acaba sendo prolixo o tempo inteiro, porque ele não tem pra onde ir. Na verdade, são as únicas informações que ele realmente se apegou para provar o seu ponto. Então ele precisa ficar indo e voltando o tempo inteiro para dar consistência e mostrar que ele tá chegando em algum lugar, quando na verdade ele está dando voltas e voltas em círculos. Aposto que você nunca se enxergou dessa maneira, né, Diguinho? Poxa, eu aposto que quando vocês começaram a ver esse vídeo, também acharam que o Haluquinha era o arrombado dessa história. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. Então me diz, Haluca, como você, que tá pra passar por uma situação parecida, onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco, tu sabe qual é a sensação, o receio, o medo, e mesmo assim, como você vem e me fala uma porra dessa? Ah, ok, ele foi cringe com você, mas o pai dele tá passando por isso, e a mãe dele tá passando por... E ele foi menos babaca por causa disso, porra! Um poço de empatia, um ser celestial. É bizarro ver ele fazendo pouco caso da situação e logo depois postando um vídeo pedindo por empatia. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Impressiona tu achar isso justo. Ainda mais Em que momento eu pedi empatia no vídeo? Eu falei me dê empatia? A única coisa que eu falei é que eu faria a mesma coisa que o Jean fez, porque eu sabia que isso não surtiria empatia alguma quando a dor vem do meu lado. E você, Rodrigo, só deixa isso cada vez mais explícito em cada uma das suas frases mal colocadas. Ainda mais depois de menosprezar o problema dos outros. Mas não acaba aí. Lembra daquilo que você disse antes? Usar a doença física é no mínimo patético. Então explica isso daqui. Um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal é porque eu vivo no parar de ambulância no hospital por causa do meu transtorno alimentar. Fez exatamente o que acabou de dizer ser patético. O que eu entendo que deva ser uma situação delicada, mas a do Jean também era. E você simplesmente não se importou. Pessoas foram atrás de você dizendo que o Jean ia... Você sabe. O Rodrigo fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ser repetitivo e ficar batendo no ponto em que ele acredita. Para convencer a todos que assistiram o seu vídeo que o seu argumento é real e definitivo. E também fazendo confusão novamente com o pronome possessivo. A doença no qual ele se apoiou não era própria, e sim de terceiros. Isso pra mim é sim uma apelação. E outra, ele menciona sim a doença dele, mas não é essa da qual ele se posiciona. Ele irá sempre pelo caminho mais delicado para realmente despertar a empatia de quem ele quer convencer. Qual foi a sua resposta pra isso? Mas assim, opinião sincera mesmo? Foda-se, eu tô me cagando pra isso, velho. É por isso que quando você fala nada mais justo que eu expor os meus problemas pessoais também, eu fico tão incomodado. E eu continuo cagando para um aproveitador de merda que conseguiu fazer todos de fantoche. E tentou abusar da inocência de uma pessoa fragilizada. O Jean tem um modus operandi que já foi identificado. E será anexado ao processo também. Mas já estou ciente que você passa pano para aproveitadores, Digo. Fica tranquilo que vai aparecer ainda nesse vídeo. Agora que vocês sabem que tá vindo bomba por aí, vocês estão todos afoitos, se estropiando nas suas próprias armadilhas. Acredito que o Gin esteja desesperado, porque além de ele estar fazendo diversas fake news, ele também postou um texto do qual eu mandei no meu grupo do Discord, do qual nenhum de vocês fizeram questão de compartilhar nos últimos 20 dias. Esse texto teria mudado o rumo de muitas coisas. Eu acho que você sabe do que eu tô falando, né, Digo? Falta pouco, muito pouco, mas chegaremos lá. Gente, será que isso que eu tô sentindo no meu corpo inteiro é um orgasmo? Enfim,
Eu fico tão incomodado, porque desde o primeiro momento, parece muito que se o cara realmente fizesse o pior, tu ia tá cagando pra isso. Então não é nem um pouco justo. Estão querendo pesar isso em cima de mim, tá ligado? Tipo, o cara tem costume de ficar ameaçando de coisa, e aí você fez um vídeo dele, expôs o cara... Expus porque ele foi babaca. Agora, automaticamente, eu sou responsável por tudo que tá rolando na vida pessoal dele, porque, obviamente, ele ia ficar doído com o vídeo. É óbvio que ele ia tentar, tipo, fazer alguma coisa pro vídeo não tá lá. Não. Sabe o que me tranquiliza nisso tudo? É que eu sei que agora, enquanto você assiste esse vídeo, Jean, sua mente está entrando em parafuso, porque você sabe que é questão de tempo até o seu mundinho desabar. Eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse, com todo esse cuidado, com toda essa produção, com essa chuva de informação. E se eu disser pra vocês que isso não é nem 30% da pancada que ainda vai vir por aí? Eu já tenho ciência que muitos não irão ficar do meu lado. E eu estou ok com isso, porque agora eu sei que eu não sou louco e que tudo será resolvido em questão de alguns meses. Mas sim porque você já deve ter entendido pelas pequenas coisas que eu soltei nesse vídeo, que eu tenho as informações necessárias para desmentir tudo o que você falou para qualquer pessoa. O restante, eu vou deixar para as autoridades e as minhas novas advogadas responsáveis e especializadas por casos como esse, qual o Jean fez o favor de se enfiar. Pessoal, lembram do Stott lá do comecinho do vídeo? Porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa peça do jeito. Começaremos a falar sobre ele. Muito conveniente, digo, você colocar esses prints do melhor amigo do Jean para validar a sua verdade absoluta. Eu espero de verdade que ele seja corajoso também para ser testemunha do Jean. Afinal, ele é bem corajoso para falar muita merda na internet. E ele fala com a mesma certeza e propriedade que você, digo. Eu quero ver se ele vai manter todas essas palavras no momento em que o Jean for declarado culpado por unanimidade. Mas como ele é amigão, ele vai ter coragem de ir lá responder algumas perguntas. Certo? Porque eu farei questão de intimá-lo também. Um deles é tão pesado ou traz pensamentos de fazer algo ruim quanto ser taxado de um assediador, um criminoso, um monstro. Várias pessoas que tinham carinho por ele, por ter o assistido quando criança, comentando, dizendo ter se decepcionado. Aí você vendo essa situação toda, a tua reação é essa. Enfim, né? Gravei e deu no que deu. Tá lá no meu canal. Entendi. Então você fez um vídeo tentando incriminar uma pessoa, porque é um vídeo que chamaria mais atenção e te daria mais visibilidade, né? Filha da... Parabéns, Xaluca. Meus parabéns. A sua sorte que o cara conseguiu fazer um bom vídeo de resposta. Se defender com provas de que não era esse maluco que você fez ele parecer, porque da tua parte... Meu Deus do céu. Só pode ser piada, cara. Eu tô perplexo que você, logo você, conseguiu cair nessa de maneira tão idiota. Como que você pôde ser tão ingênuo, Diguinho? Tanto conteúdo pra você fazer, tantas maneiras pra você se posicionar, de maneira informativa e não comprometedora. Você escolheu ir de cabeça nessa história, como se tivesse a decisão convicta de que as informações que estavam nas redes eram as definitivas. Nunca passou pela sua cabeça que um dia as suas considerações pudessem estar erradas ao ponto de você foder a vida de alguém? Nunca passou pela sua cabeça que algum dia alguém poderia te enfrentar e não ficaria calado apenas ouvindo? Então você conseguiu. Mas eu garanto pra você que você caiu junto. Você só não sabe ainda. Mas tenha em sua mente, digo, que quando a sua casa cair, todos os outros vídeos que você produziu até hoje serão levados à prova. Até onde é a sua opinião e até onde vai o seu desafeto pessoal? Principalmente, até onde é a realidade dos fatos? E acredite. Editor, coloca na tela aí pra mim. Isso não é narrativa. Você mesmo fala o auge do entretenimento brasileiro. E o TikToker maromba que se auto-intitula Red Pill veio flertar comigo. Opa! Vamos voltar aqui que tem algo bem interessante aqui, pessoal. Você mesmo fala o auge do entretenimento brasileiro. E o TikToker maromba que se auto-intitula Red Pill veio flertar comigo sem saber que tem um canal no YouTube pra trollar pessoas como ele. Gravei a call inteira desse rato se humilhando, kkk. Engraçado, né? Realmente, Rodrigo. É engraçado pra caramba. Você realmente acabou de comprovar o que eu falei. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal e o seu desafeto é bem visível. E é por isso mesmo que você tá tão desesperado, defendendo isso com unhas e dentes. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. E isso daqui pra mim foi a prova final. Para o onipotente digo,
sair da sua voz arrogante e petulante e passar para uma voz bem afetadinha. Porque eu realmente tirei ele do sério, não é mesmo? Você estava sentindo prazer quando gravava isso, não estava? Porque eu te garanto, eu tô sentindo muito prazer em gravar isso aqui pra você agora. Faz muito sentido você ter feito piada com o texto que enviaram no grupo de aniversário do Paulo. No dia 14 de abril, lembra? Você sabe do que eu tô falando, não sabe, Digo? O mesmo textinho que o Guim fez questão de postar pra tentar dissuadir o que está para acontecer agora. Muito conveniente, não acha? Ele sabendo que eu iria me posicionar e tentar antecipar por medo. Vocês tiveram todo o tempo do mundo para trazer esse texto para a realidade de todos. Mas agora é tarde. Respira fundo, Digo, que eu tô quase lá. Você sabe que se alguém tentar invalidar esse vídeo que você fez a meu respeito, a sua palavra cai por terra, né? E que as pessoas vão deixar de acreditar em você e perceber que na verdade você é um grande contador de histórias. Vamos explicar para os amiguinhos que estão aqui assistindo esse vídeo, para então eles poderem entender melhor? No grupo de aniversário do Paulo Matias, tinha uma pessoa muito especial que nunca havia lido uma mensagem do grupo, até a treta toda acontecer. Essa pessoa, além de ser muito próxima do Paulo, é uma pessoa, digamos, bem peculiar. Inclusive, existe a chance de algumas milhares de pessoas que estão vendo esse vídeo reconhecerem ele. Além desse cara ser um TikToker bem conhecido, ele também é nada mais nada menos do que o fundador da primeira agência de TikTokers do país. Você sabia disso, Digo? Eu sabia. Mas não porque ele era meu amigo, mas porque eu sou da plataforma desde 2019. E dificilmente alguém não conhece um TikToker da primeira geração. Você aí que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com a história da menina? A questão é que esse mesmo TikToker é o empresário da influenciadora que o Jean alegou ter tido um caso. Mas não apenas isso, como também iniciou a carreira publicitária dela e do namorado dela como criadores de conteúdo. Esse TikToker escreveu um texto dentro do grupo expondo o Jean para todos ali presentes. Ele não foi só categórico em seu posicionamento contra o Jean, como deixou claro que estava dando uma oportunidade na frente de todos os amigos dele para ele se redimir e fazer um posicionamento público, desmentindo o que o Jean havia falado naquela minha call vazada. O Digo e diversos outros youtubers de canal de opinião fizeram chacota para a mensagem desse empresário e passaram pano para toda a situação. Conveniente, né? Após tantas conversas vazadas de Discord, de WhatsApp, Instagram, TikTok, um único texto que faria muitas pessoas ter uma pulguinha atrás da orelha a respeito do Jean foi escondido por mais de 20 dias após ter sido enviado. O próprio Digo, me corrija se eu estiver errado, disse: isso daqui irá virar meme em algumas semanas. Ou algo similar a isso. Estou refrescando a sua memória, Diguinho? E então diversos outros youtubers que idolatram o papai Digo fizeram piadinhas também. No texto, ele dizia que infelizmente não pôde comparecer na festa e que por uma infelicidade ele teria que fazer algo que aparentemente não o deixava confortável. Ele escreveu uma mensagem diretamente para o Jean, exigindo um pedido de desculpas. O Jean não só não se desculpou, como também se manteve atrás da saia dos amiguinhos, porque ele sabia que estava em uma situação muito favorável, com a internet inteira acreditando que ele fosse o pobre inocente que amava demais. Meia dúzia de youtubers que estavam no grupo continuaram fazendo piadinhas, só que eles não sabiam que o empresário da TikToker, naquele mesmo momento, estava comprando passagens aéreas para voar para Florianópolis em algumas horas com as suas advogadas. Como você vai justificar isso, Digo? Você vai falar que ele deveria ter chamado o aproveitador no privado? Vai passar o pano dizendo que o aproveitador não pode ser exposto e humilhado? Eu esqueci que só você pode expor pessoas à internet, Digo. Eu esqueci que esse é um privilégio de um Deus e ninguém pode se colocar no caminho de um. No dia seguinte, após o texto, os youtubers ficaram fazendo piadinhas no grupo, dizendo coisas do tipo: faltou quantas horas para o Jean se pronunciar? 4 horas? 2 horas? Acho que ele se atrasou, hein? Tudo de maneira bem irônica. Na sequência das piadas sarcásticas sobre um assunto tão sério, o empresário da TikToker responde: eu não vim a Florianópolis a troco de nada. O que essa menina passou, nenhuma mulher merece passar. Nenhum print nunca irá justificar o que esse covarde fez com ela.
Após a mensagem dele, vieram diversas piadinhas e risadas. Vocês tentaram farpar esse cara na esperança dele reagir de volta, e ele apenas saiu do grupo sem falar nada. Vocês não acharam isso nem um pouco estranho? Por nenhum momento? No momento em que me mandaram um print desse grupo, esse sim foi o momento em que eu senti terror de verdade. Eu reconheci na hora, e alguns de vocês devem reconhecer ele por alguns dos seus personagens criados no TikTok. A minha sorte é que não é apenas a minha palavra, e sim a de alguém que é muito respeitado por entre os maiores influenciadores do vertical do país e as maiores marcas do nosso país. Ele não só foi em Florianópolis para dar apoio à vítima em questão, que por sinal eu devo me desculpar por ter julgado muito mal, mas isso eu farei pessoalmente da maneira correta. Como também, ele foi atrás de buscar as provas e as testemunhas que precisava para acabar com tudo isso. Vocês não têm ideia da briga que vocês compraram ao passarem pano para o Jean. Eu era 1 e vocês eram 45 naquele grupo.